Oi galera, professor José Carlos Lemos. Como eu não consegui finalizar no último vídeo, vamos finalizar agora. Está muito quente aqui na Casa de Cultura Marquintana, vamos tomar uma água. E vamos brincar um pouco, não temos carrinho aqui, né? Essa é excelente água, flua. Fazer de conta que isso daqui seja a embarcação de Gonçalo Coelho, 1503, sai de Portugal e pela costa do Brasil até o Prata. É isso aí, gente. Então a aula poderia ter sido muito mais divertida, né, se nós tivéssemos preparados alguns brinquedos, né? Temos certeza que o nosso anjinho Miguel está nos defendendo. Bom, essa aula hoje, agora, nós vamos finalizar ela, né? A luta dos índios pelo direito à terra, século XXI. Comunidades indígenas protestam contra a proposta da emenda constitucional, transfere do governo federal para o Congresso a decisão para a demarcação de terras. O nosso Brasil hoje é Brasil porque Portugal, né, invadiu e com papéis que eles dizem ser o correto, mas não o que os proprietários das terras queriam que fosse, porque em 1500 nós tínhamos milhões de índios nesta vasta área da América do Sul. E se nós formos ver o mapa do Brasil hoje, ele poderia ter porto tanto no Atlântico quanto no Oceano Pacífico, porque esses mapas foram feitos por monarquias europeias. Mesmo o Acre sendo conquistado depois, a Tríplice Aliança que aumenta as terras de Santa Catarina, o território de Santa Catarina, Paraná. Nós ainda devemos muito aos índios e deveríamos de perguntar aos índios se eles admitem e gostam do mapa do Brasil de hoje, já que eles são os verdadeiros donos e das terras deles é que saem as riquezas. Qual foi a primeira riqueza que o Brasil exportou? E exportou para onde? Inglaterra. Estamos falando do pau-brasil, que era cortado pelos indígenas em troca de escambo. O açúcar, a mineração. Gente, se hoje nós desembarcarmos de um avião, de um navio, colocarmos pé em Portugal e perguntarmos para os portugueses: cadê nosso ouro? Será que o ouro é nosso mesmo ou é dos índios? Eles não vão saber responder, ou responderão: o ouro de vocês. Portugal, a monarquia portuguesa gastou com quem? Com a Inglaterra. A França apoiava a Escócia, mas Portugal apoiava a Inglaterra. Esse ouro do Brasil, que não é o mesmo ouro que fundou Sagres, porque o ouro que fundou Sagres veio da França, né? pelos
que a gente sabe, né? Foram devastados, né? Foram expulsos. Então, quando eles viram que o seu ouro poderia cair em mão errada, como Portugal tinha um rei católico, vieram e fundaram Sagres. Eles mesmos, que lutaram nas cruzadas. Mas isso fica para outra história. Então Sagres não é fundada com esse ouro, porque esse ouro é de depois do descobrimento. E esse ouro, essa riqueza, né? Por que que a Inglaterra até a Segunda Guerra Mundial é o país mais poderoso financeiramente? Mas quando eles sentem medo, no século XX, que a Alemanha nazista os invada, transfere para os Estados Unidos, que passa a ser uma hegemonia militar. Hoje, né? A China, de Mao Tse-tung, né? Produz um carro elétrico por segundo. Baterias, dezenas, várias indústrias mantêm os Estados Unidos funcionando. O dinheiro dos Estados Unidos está promovendo guerras. E o que o Trump faz com o presidente? Eu não vou dizer presidente, com aquele, né, cafajeste que se diz presidente da Ucrânia, né? Que a gente sabe aonde que ele deveria de estar. Porque a gente sabe o que levou o Stalingrado e o que ele quer derrubar na Ucrânia. Então, ele falou: vocês estão desrespeitando, chamou o presidente da Ucrânia de nazista. Assim como o presidente da Ucrânia, durante a Segunda Guerra Mundial, foi lá e fez um acordo com Hitler e falou: olha, vocês podem entrar na Ucrânia para invadir a Rússia. E Hitler fala ao seu general Paulus: marchem que a Ucrânia é nossa. E qual é o primeiro ato do general Paulus na Ucrânia? Presidente judeu, o senhor está preso e será encaminhado para um campo de concentração. E o que o Zelensky faz hoje? Derruba todos os monumentos de soldados que derrotaram o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Apoia abertamente soldados que lutam com a suástica nazista pendurada em seus braços. Apoia o nazismo na Ucrânia, mas Zelensky é descendente de judeus também, que estás pelo mesmo erro daquele presidente da Segunda Guerra Mundial. A Rússia estava aberta para o Ocidente, com várias indústrias, vários comércios, e hoje tem que se fechar, perder poder aquisitivo, mesmo sendo uma potência, mesmo Vladimir Putin estar sendo um dos melhores presidentes do planeta. Vocês imaginem só, uma determinada pessoa
sendo eleita no Brasil. Esse vídeo está sendo feito em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui na José Bonifácio, entre a Oswaldo Aranha e a João Pessoa, próximo ao centro histórico, nós temos uma praça que se chama Redenção. Na frente dessa praça, nós temos o Colégio Militar, Casarão da Várzea, onde eu tenho amigos, onde eu vou comprar material, provas já feitas no Colégio Militar, com questões, com questionários que eu trabalho com alunos. Então, gente, imagina uma pessoa sendo eleita e nessa praça, praticamente na frente do Colégio Militar, tem um monumento que se chama Expedicionário. Esse monumento é onde se homenageia os nossos soldados, os nossos pracinhas, os nossos brasileiros que libertaram a Itália do fascismo, que lutaram contra o nazismo. Vocês imaginam um presidente apoiando soldados que coloquem suástica nazista em seus braços e que manda derrubar o monumento em homenagem aos nossos heróis de guerra? Sendo que dentre desses heróis, alguns ainda hoje nos dando, a alegria de estar conosco aqui, não defenderam o último presidente da República, não defenderam seus atos e não os receberiam em suas homenagens. Gente, eu vou mudar de assunto então, tá bom? Vocês imaginem só nós, agora, com esse presidente. Gente, ele foi expulso da Casa Branca, foi chamado de nazista por nada menos que Donald Trump. O que eu vinha falando desde 2000 se inicia, E o porquê que se dá essa revolução lá, da Rússia ter que entrar com seu armamento lá. Na realidade, o que a Rússia está fazendo é defender aquele ucraniano que é contra o nazismo, gente. Nós não estamos numa guerra de capitalismo contra socialismo. Simplesmente um louco assumiu o poder, deu poder militar a pessoas que andam fardadas com roupas nazistas, matando e cometendo atrocidade, derrubando as homenagens aos soldados que lutaram contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E hoje a Rússia está lá para reestabelecer a ordem e a democracia. É isso que o Vladimir Putin está tentando fazer na Ucrânia, reestabelecer a democracia. O Trump consegue enxergar em uma reunião dentro da Casa Branca que o sujeito ucraniano não tem capacidade de administrar um país, que o cara é desrespeitoso, o cara não tem respeito, que dirá vergonha na cara.
é um político que não tem respeito pela história. E eu acredito que a União Europeia vai enxergar isso. Hoje, na Alemanha, a extrema-direita eu acabei de falar que da Inglaterra o ouro foi transferido para os Estados Unidos, ouro nosso do Brasil, ouro dos nossos índios, que era para o desenvolvimento dos nossos índios. O Brasil é um país muito rico. O Rio Grande do Sul é um estado riquíssimo. E aí o Trump diz, você quer criar uma terceira guerra mundial? Falou na cara do Zelensky. Você está preocupado com uma terceira guerra mundial? Milhões de pessoas vão ser afetadas e mortas por um boçal nazista. E aqui no Rio Grande do Sul, os terrenos que foram perdidos, eu já falei em outro vídeo feito aqui, moradias que teriam que ser para jovens estudantes. Há quanto tempo se discute moradia estudantil no município de Porto Alegre, que não é um privilégio universitário? Paulo Freire fala sobre a educação, o analfabetismo. Mas nós devemos dar condições aos meninos e meninas que se encontram em casas de passagem, para que com 18 anos, quando perderem esses lares, possam ter o seu abrigo para continuar os seus estudos. O governo tem que dar condições. Tem que pagar, sim. A educação tem que ser pública para todos, mas tem que dar moradia estudantil, tem que dar qualificação. Por que muitos jovens estão saindo do Brasil para fazer medicina no Paraguai? Quanta propaganda se acha na internet sobre a medicina no Paraguai, que custa menos de um salário mínimo. Com um salário mínimo mensal você forma 2 filhos em medicina no Paraguai. E aqui no Brasil, quantas graduações de medicina foram liberadas nos últimos anos? Passo Fundo, Planalto Médio, que foi depois da região de Santa Rosa das Missões, foi invadida pela cultura do soja, que hoje rasga o Brasil de sul a norte, nos colocando em primeiro lugar na exportação do soja. Quantos boias frias têm condições de trabalhar na lavoura do soja durante o verão, mas garantir a faculdade de medicina dos seus filhos durante os meses de estudo? Por quê? Por que o operário não consegue? Porque uma faculdade de medicina no Brasil
custa R$12.000 a mensalidade. Fora isso, tens que pagar um IMP, que eu já expliquei o que é e não gosto desta palavra, um apartamentinho tipo um JK. Lógico, provavelmente a pessoa compra 2 ou 3 ali, aluga, mas é onde o filho da pessoa que tem dinheiro vai viver com todo o conforto tecnológico. São imóveis que fazem inveja a filmes de Hollywood. E que o trabalhador não tem acesso, que o filho do trabalhador não tem acesso. Estou formado em História desde 2017, desempregado. Não teve concurso nos últimos meses. O Estado do Rio Grande do Sul não teve concurso no último concurso para professor de História. O Estado do Rio Grande do Sul. CEPERS é semana sim, semana não, com manifestação na frente do Palácio. E eu já fiz uma reportagem, né, sobre o governador Marcelino e sobre o nosso segundo professor no estado do Rio Grande do Sul. O que o professor Marcelino, o que o governador Marcelino queria aplicar nos legisladores. Imagina os legisladores estaduais indo a pé até Brasília para se explicar ao Senado, ao presidente da República, por que são tão injustos com os estudantes e com os professores. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, né? Já a nossa aula de história já findou. Já falamos sobre Caramuru no outro vídeo. A aula pode ser muito mais alegre, muito mais divertida. Eu estou apenas nos primeiros vídeos, estou aprendendo a trabalhar, ainda tem muita coisa que eu não sei fazer no computador, no celular, nos vídeos, mas é uma pena que nossos índios ainda ainda sofram, né, com os governos que nós temos no Brasil. Olha os nossos caigangues no centro de Porto Alegre. Podemos falar sobre a história do centro de Porto Alegre em uma outra aula. Será que no centro de Porto Alegre tinha onça? Será que no centro de Porto Alegre tinha jacaré? Quais os animais que tinha no centro de Porto Alegre quando as primeiras 59 famílias de açorianos começaram a colonizar o nosso município? Ele se chamava Porto Alegre. Vamos deixar isto para outra história. Então, a exploração do pau-brasil, a mineração, o açúcar, né? E até nós chegarmos à independência do Brasil, ainda vai demorar algumas aulas, porque na próxima nós vamos falar sobre os ínculas. Esta aqui é uma continuação da última. Na próxima aula nós vamos falar sobre os ínculas. E nós vamos continuar lutando por moradia estudantil, não apenas para o universitário. E a moradia estudantil não pode ser machista. Não podemos expulsar uma aluna universitária, ou do ensino fundamental, ou do ensino médio, de uma moradia estudantil, simplesmente porque ela vai ser mãe. Como já foi feito há alguns anos, há 2, 3 ou 5 anos, com uma estudante na URGS.
Já chega em casa os patriarcados que não conseguem dialogar com as filhas e que querem o machismo ao extremo e acabam perdendo-as para o tráfico que está na esquina esperando. Uma aluna exemplar ser expulsa de uma república estudantil porque vai ter um filho. Nós estamos no século 21. Falei sobre a escola feminina, a primeira, uma vanguarda. A primeira fase da luta feminista ocorre quando? Por voto. Hoje nós estamos na terceira fase da luta feminista e nós temos relatos desses. Eu fico pensando, eu não tenho filhos, sou solteiro, mas e se fosse a minha filha, gente? Que vergonha para a nossa sociedade e para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deveriam colocar uma placa bem grande que fosse do DCE da URGS até a casa do estudante. Aqui mulheres não podem engravidar, porque serão expulsas. Que vergonha! Machismo, onde se diz ter a vanguarda da luta feminista. Num país rico, enorme, essa menina sim era para ser mãe e era para viver em um imóvel muito melhor do que são oferecidos nas repúblicas da URGS, porque eu sou professor de história, sou professor de língua portuguesa, mas também sou corretor de imóveis e eu conheço os apartamentinhos que estão sendo chamados de Airbnb, com cozinha, com quarto, com ar-condicionado, com toda uma infraestrutura que um estudante, que uma estudante precisa para se desenvolver, e não precisava ela estar sozinha, a não ser que ela tenha se desentendido, né? Não vamos chegar nesse assunto, não nos interessa, mas é uma residência onde ela poderia estar com o seu filho, com todo o conforto. Está nas mãos da iniciativa privada. No centro de Porto Alegre, quantas moradias estudantis foram construídas? Não apenas para universitários. Tudo transformado em quartos de luxo para a burguesia. Que vergonha! Que vergonha! Será isso um apartheid consumado?
pelos últimos 20 anos de política que o município de Porto Alegre teve. Porque nós sabemos que de 2002 a 2025, se botar tudo no balaio, dá uma salada de fruta só. Uma salada de fruta só. Eu acho que hoje a nossa aula de história vai ficar por aqui, porque eu já falei o que o Cafajeste do Zalenski fez com as homenagens aos soldados que derrotaram o nazismo na Segunda Guerra Mundial, e o que alguns apoiadores deles poderiam fazer aqui no Brasil, com as homenagens aos nossos pracinhas, que não defendem tais políticos. Sabe? Se o Trump expulsa os Zelensky é porque a coisa tá feia, o cara quer uma terceira guerra mundial, não se importa com milhões e milhões e milhões de pessoas. E eu aqui falando sobre os nossos estudantes das periferias, sabe? Das casas de moradia, da fase. Mas é isso aí. Vamos tomar a nossa água mineral. Vamos ter uma próxima aula de história num próximo momento, né? E vamos realmente ver o que está acontecendo. As privatizações que foram feitas no município de Porto Alegre, os machismos ocultos, que não era para acontecer na URGS, que é uma instituição de vanguarda, mas infelizmente, né? A gente sabe que tem pessoas ali que não deveriam ser universitários, porque querem viver lá no século XIX, com as leis do século XIX, né? Então, vamos encerrar por aqui. Agradeço a todos, se inscrevam no canal, deixem um like, estamos iniciando. Professor de História José Carlos Lemos. E um bom fim de semana. Hoje é sábado, estou aqui nesse mar de bilhetes, um mar de bilhetes na Casa de Cultura Mário Quintana. Um bom carnaval a todas, a todos. E, senhor prefeito, vamos para a Cidade Baixa pular carnaval, vamos liberar o pessoal lá, ó. Não vamos destruir a história, vamos deixá-la ser escrita de forma honrada e responsável. Tchau, gente. Bom fim de semana, bom carnaval. Professor José Carlos Lemos, professor de História, Português e Literatura.